Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou irmã Ivonete e o Senhor me levou a pregar essa palavra que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, do versículo 1 e do versículo 12. E Deus mandou eu pregar essa palavra e eu pedi a confirmação do Senhor. E Ele confirmou, porque quando Deus quer, servo obedece. E essa palavra o Senhor envia, como enviara nos dias de Ezequiel, aos pastores. Assim como falar aos pastores de Israel, hoje fala aos seus pastores. O que o Senhor vai falar com você, você vai saber. Mas essa palavra é para você. Recebe no nome de Jesus. E diz assim a palavra de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Até aqui. Nessa parábola do livro do profeta Ezequiel, como nos dias de antes, em que o povo de Judá tinham sacerdotes, pastores e reis, e deveriam eles cuidar do povo de Deus. Isso não aconteceu. O povo chegou ao declínio espiritual tão grande. Sabe por quê? Por falta de pastor. Aqui, quando o Senhor leva o profeta dele a falar sobre o pastor, ele diga: olha, vai e fala, prega contra lá os pastores infiéis de Israel. Nos dias de hoje, Deus tem falado da mesma maneira. Existem pastores que estão mantendo a mesma infidelidade
com as ovelhas de Deus, como nos dias passados. De modo que Deus está falando, como disse aqui, eu demandarei minhas ovelhas das suas mãos, e eu mesma vou apacentar minhas ovelhas. Olha as qualidades, ou seja, as condições em que se encontram as ovelhas, em que Deus confiara a pastores. Fracas, quebradas, desgarrada, desligada, ferida. E sabe o que faz os pastores? Deixam para lá. Sabe o que faz os pastores quando deveriam doutrinar, segundo a palavra de Deus que se encontra em Mateus 18, do 15 ao 35? Espalha e maltrata, como diz a palavra de Deus aqui no versículo 4. Domina sobre elas com rigor e dureza. Escute, pastor. Você deve corrigir suas ovelhas. Você deve apacentar suas ovelhas. Mas uma coisa você não pode perder de vista. Quem apacenta, quem corrige, quem doutrina, deve fazer isso com amor. Sabe por quê? Porque as ovelhas têm dono. Sabe por quê? Porque você também é ovelha. E você também tem dono. Mas tem uma coisa diferente entre você e as ovelhas que você apacenta, até mesmo aquelas que já demandou aí da sua mão e você não percebeu. É que o Senhor Jesus, o bom pastor, assim como o povo de Israel aqui esperava a redenção, de que um bom, único pastor surgiria. E a única coisa desse grande e bom pastor era apacentar o seu rebanho com amor. Era unir as ovelhas. Era cuidar das ovelhas. E não comer a sua gordura, nem deixar ela se lamear no pecado e você continuar usufruindo da gordura e da lã, como Deus declarou aqui nessa palavra. Jesus, o único e bom pastor, ele diz lá em João, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus disse que as ovelhas conhecem a voz dele. Então, pastor, quem é o pilar de sua pregação, de seu ensino, de seu apacentar? É Jesus? Se for Jesus e você age como Deus diz, eu sou contra os pastores, tal como estava contra os pastores nos dias de Israel. A palavra de Deus é atual. Alguém pode querer dizer, mas isso aqui foi no Antigo Testamento. Epa, a Bíblia toda ela é atual. E essa palavra é para você. Essa palavra é para os dias de hoje. É para os pastores que estão atrás de púlpito, pensando que eles estão em um grande, alto e bom cargo, mas esquecem que eles estão lá para um trabalho de amor. Um trabalho que é feito às vezes com choro, com lágrima, com dores. Mas é para fazer com amor. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz e pagou um preço muito grande, muito caro, rasgou a promissória de dívida de pecado que eu tinha, que você tinha e que as suas ovelhas também tinham. Com Jesus, o amor é nivelado. E essa linearidade de amor se dá justamente no encontro do outro. E a palavra de Deus diz lá em Tiago, no capítulo 3, no início do capítulo, que os que são mestres, era bom não ser, porque maior rigor no juízo haverá para estes. E aqui entra quem pastoreia, quem ensina, quem dirige, qualquer atividade que envolve você cuidar do rebanho do Senhor Jesus. E outra coisa que o Senhor diz, olha, que ele vai buscar as ovelhas dele. E Jesus, quando ensinou lá no Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 14 em diante, Jesus diz que ele tinha outras ovelhas e que elas seriam arrebanhadas
em um só rebanho. Agora imagine aí, se Jesus quer que nós